é um deputado antissistema, é o único caso que pode acontecer. Estamos a falar de um deputado. Quer dizer, eu não tenho a verdade no bolso, nem tenho os votos no bolso. As pessoas ninguém sabe quem é que vota e pode ganhar o Marino Pinto. Isso é uma questão. Mas ninguém está à espera disso. E isso não deixa de ser estranho. Não deixa de ser estranho no sentido em que o que seria normal era que pudesse ter aparecido alguma coisa em Portugal que fizesse isso, que movimentasse. Isso não apareceu. Um lado é bom, por outro lado é mau. Porque eu acho que isto é bom não termos ainda chegado aí, mas se os partidos não tiverem cuidado, mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter situações. Eu não digo que seja uma Frente Nacional, porque a Frente Nacional decorre de questões, quem conhece França sabe, são questões históricas muito antigas. A Frente Nacional vem de uma extrema-direita francesa que é muito antiga, não foi uma coisa que nasceu anteontem, e que tinha uma presença muito, enfim, sólida, que depois, ainda por cima, aproveitou na cintura industrial das grandes cidades francesas, enfim, ali que foi na altura a debacle do Partido Comunista Francês, que se estruturou muito depressa, e houve, isso está mais do que estudado, houve um trânsito direto de votos em massa, portanto, isto está mais do que estudado, portanto, é um facto, e portanto, eles souberam apoiar muito, e os franceses sempre foram muito nacionalistas, muito chauvinistas, é verdade isso, as pessoas que conhecem a França sabem isso, que sempre lidaram mal com a imigração, não com toda, mas sempre, e portanto também não é por acaso que aquilo nasce ali e tem aquela força que tem. Mas também decorre de desencanto com os partidos que governam, desencanto com o Partido Socialista Francês, desencanto com o partido principal de direita do Sarkozy, que se partiu todo depois dele sair, desencanto com vários escândalos de corrupção e por aí fora, e pronto, e isto é o pasto, enfim, se quisermos, o pasto para arder muito rapidamente. E eu acho que em Portugal, no domingo quase toda a gente vai estar a discutir a abstenção, já sabemos. Vamos ligar a estar tudo a discutir a abstenção. Não preocupa mais o que é que vem depois da abstenção. Porque esta abstenção já não há nada a fazer, no sentido, quer dizer, vai ser. É que os partidos não fazem nenhum esforço nem para mudar por dentro, nem para mudar regras. Há muita coisa possível para se fazer. Podem surgir novos partidos, os partidos podem ir mudando. Há coisas pequenas que eu acho que eu não consigo perceber porque é que não se fazem em Portugal, que são muito fáceis de fazer. Há países, não só na Europa, mas na Europa, onde as pessoas podem votar no partido e expor por ordem de preferência o deputado que querem. E depois os restos é que elegem se já está eleito vai para o bolo. Há partidos onde até podem ter segunda escolha de partido, para o caso de, se o meu voto já não contar porque já está em restos em termos matemáticos, elegiu o terceiro deputado da lista, não sei o quê, o quarto já não chega, portanto isto é restos, pode ir para outro. Há muitos países, isso usa-se na Irlanda, usa-se em Itália, usa-se e essas coisas, há muitos países onde a ligação, onde os deputados são obrigados a ter uma ligação muito mais direta aos seus eleitores e com muito mais transparência. A transparência não é só, nós temos aqui em Portugal a transparência, quanto é que ele ganha, quanto é que pagou de impostos, se tem um carro, se tem um barco, isso também é, mas a transparência não é só isso. A transparência é o que é que eu fiz, o que é que eu não fiz, o que é que eu votei, como é que eu votei, que propostas é que eu quis, que propostas é que eu não recusei, quantas vezes estive, quantas vezes faltei, quantas vezes falei. Há muitos países, nós muitas vezes criticamos a democracia americana, e eu critico, primeiro é uma coisa bipartidária pura, mas tem, e é uma coisa que funciona muito por base do dinheiro e nas campanhas de publicidade, mas tem um lado formoso. Eu tive uma vez uma bolsa de estudos nos Estados Unidos, outros tempos, tem um lado formoso, é que não há nenhum eleitor que queira saber que não sabe exatamente tudo o que o seu deputado fez. Mas tudo é tudo. E mais, e tem caixas de mail, e caixas de telefone, e caixas de não sei o quê, para ligar e dizer, eu votei assim, mas foi para você votar a favor disto, e votar agora. Claro que isto depois leva a questões muito complexas, de lobby e de bipartidarismo, que são sempre... Mas tem um lado muito interessante. E no Brasil também há muitas campanhas dessas. Às vezes há umas campanhas dessas, sabe que o seu deputado votou contra esta lei e aquela e outra, e sabe-se, está lá tudo. E em Portugal há muito esta coisa, são eleitos e a gente parece que eles desaparecem no sentido que estão a trabalhar, mas desaparecem do nosso alcance e depois reaparecem ao fim de uns anos. E isto é muito... Eu acho que isto é das coisas mais perigosas. E depois, para fechar, antes de passarmos à conversa, acho que depois houve uma outra coisa, e essa aqui leva-me a este governo, já começou no anterior, que é das coisas mais, para mim, mais dramáticas para a democracia, que é o mais perigoso que há, que é o que aconteceu na campanha de 2009 e aconteceu em doses maiores na campanha de 2011, que é, por razões várias, por circunstâncias várias, umas táticas, outras de fundo, outras das quais os próprios não têm culpa,
A verdade é que nós tivemos duas campanhas que acabaram por ser, se me permitem a expressão, duas campanhas de mentira. No sentido em que as pessoas, quem ganhou a dizer uma coisa vai fazer outra. Isto já aconteceu em várias vezes, em vários países, por cá, de várias maneiras, mas nestas duas últimas eleições isso foi demasiado evidente. E eu acho que isso é a coisa mais perigosa que existe para a democracia. Porque as pessoas sentem-se enganadas ainda por cima de forma reiterada, e depois podem ter mais simpatias, menos simpatias, mas é uma coisa que mói muito e que é muito perigosa a médio prazo. Começando, eu podemos ir muito mais atrás, mas em 2009 foi por razões muito táticas, havia muito aperto, a situação era muito complicada do ponto de vista político, já Sócrates tinha perdido as europeias muito poucos meses antes. Eu dou como, se quisermos, o exemplo máximo. É um exemplo pequeno, mas que eu acho que serve muito. Foi o debate do já Sócrates com Francisco Louçã. Foi um grande debate televisivo, indiscutivelmente, são dois ótimos políticos na televisão, bons a argumentar, ainda por cima tem uma grande dose de agressividade, ainda por cima não gostavam muito do outro, portanto aquilo tinha de um lado, já tinha muita coisa no armário para tirar para cima da mesa, e esse debate, não sei se se lembram, o debate começa por ter que correr bastante bem ao Louçã, mas depois há um momento em que o Louçã perde completamente o debate e o Sócrates esmaga, ou passam completamente a ferro, e passam por uma razão puramente tática, que é, o Louçã tinha no programa de governo de político, uma coisa que era acabar com os benefícios fiscais para a saúde e para a educação, e explicava porquê, e tinha há quem concorda, há quem discorda, que ele tinha uma razão fiscal e lógica, mas ele não estava à espera daquilo, e o Sócrates agarra-se àquilo e diz: isto é o maior ataque jamais visto à classe média, e você quer acabar com a classe média, e só poder não sei o quê, e tal, e o Louçã, de repente, não sabia bem o que havia de dizer aquilo, não estava à espera daquilo, e perde o debate, perde completamente o debate, quer dizer, aquilo não é um jogo de futebol, não podemos dizer que perde ou ganha assim, mas perde porque ele perde tempo, ele fica um bocado perdido e até voltar ao terreno. É aquela coisa, quando nós perdemos numa discussão, nos baralhamos e depois até voltar, portanto acabou o tempo, já não dá tempo. O que é que aconteceu? O Sócrates chegou ao governo e, passado poucos meses, acabou com os benefícios fiscais para a educação e passou. E acabou porque, de repente, não tinha dinheiro, mas a verdade é que ele, quando combateu aquilo, não foi porque se ele tivesse combatido no debate a dizer: olha, isto não faz sentido porque não é preciso, é uma coisa. Ele disse: não faz sentido porque não faz sentido, porque isso é um absurdo do ponto de vista total, fiscal, político. E depois fez. E isso é que é mais complicado. Porque uma coisa é nós dizermos: olha, eu não quero fazer isto, mas depois há um dia, perante uma evidência que não tenho dinheiro e preciso de dinheiro, faço isto. É mau, mas eu faço por necessidade. Agora, quando eu combato a ideia pela ideia em si e depois a faço, é muito complicado. E eu acho que isso provocou muita ilusão, e podia dar mais 10 exemplos, mas acho que provocou muita ilusão. E em 2011 nem vale a pena dar exemplos, porque depois o que se passou em 2011 é isto levado à potência 4, 5, 10, o que quisermos, que é uma campanha muito tática, já sob um resgate, em que, no fundo, em que se um diz A, o outro tem que dizer o contrário de A, que é para ter um campo político para discursar e para atacar. E isto depois cria um problema, obviamente, muito complicado, que é um governo que chega lá, tudo bem, tem legitimidade democrática, eu percebo que há muita gente diz que não tem, eu acho que tem legitimidade democrática. Acho outra coisa, e eu desde o princípio, não é por ter a verdade no bolso, sempre disse que este governo durava até ao fim. O ano passado, em julho, ia perdendo da aposta, ia perdendo para aí 10 ou 15 almoços que apostei. Agora, em setembro do ano que vem, vou passar um mês a comer à borla. Por uma razão, porque eu acho que aí nós confundimos. Eu às vezes, quando dizia isto na televisão, eu escrevia, chamavam-me tudo, mandavam mails, coisas e tal. Eu no meu trabalho não posso confundir aquilo que é o meu desejo com aquilo que é a minha opinião profissional. Não posso. Ou pelo menos eu acho que não posso. E depois há uma única coisa, eu não sou nenhum sábio, mas como ando há 25 anos a fazer isto e sempre mais ou menos nas mesmas coisas, eu conheço as pessoas. Portanto, eu nunca acreditei numa coisa que eu sempre achei mirabolante, que se escreveram páginas inteiras sobre isso. Toda a gente discutiu isso, que era que o Cavaco ia fazer um governo de iniciativa presidencial. Sinceramente, basta conhecer o Cavaco para saber que ele nunca faria um governo de iniciativa presidencial. Quer dizer, se o Passos Coelho amanhã for atropelado, ou ficar doente, ou se o CDS saísse do governo todo, ou se não sei o quê, aí nós podíamos. Agora, em circunstâncias normais, o Presidente demitir e convocar um governo,
é só conhecer, não faria nunca. Nunca. E isto alimentou páginas e páginas e os sonhos de muita gente. Eu sempre achei, acho que isso não vai acontecer. Como outra coisa, como uma das razões que eu disse que o governo não caía, é por uma razão, eu conheço o Passos Coelho há 25 anos. E ele é uma pessoa que tem, pode testá-lo por muitas razões, e há muitas razões para isso. Mas há uma coisa que eu sei, ele é um tipo que não quebra. Não quebra. Isto agora não estou a dizer isto com nenhum elogio. É uma... Mas há um Portas. Claro, mas o Portas era outra questão. Todos os governos de coligação, quase todos, não vou dizer todos, porque isto não é... Os governos de coligação, quando caem, caem por dentro. Pronto. Exatamente. E essa era, de facto, aquilo que poderia levar o governo abaixo. Não era nem o Cavaco, nem a rua. Não é que a rua não tenha importância. Qualquer governo treme quando vê a rua cheia de gente. E a manifestação da TSU houve mais, mas essa foi aquela que deixou o governo em pânico. E, aliás, eu digo isto, também já escrevi, foi o dia em que o governo perdeu as eleições. E já não tenho nenhuma... Não sou quando diz estas frases, mas às vezes arrependo-se porque a vida dá-me muitas surpresas. O governo perdeu as eleições legislativas no dia da manifestação da TSU. Faltavam ainda 3 anos e tal, perdeu. Perdeu porque foi um momento em que entrou em corte com os eleitores e entrou em corte com boa parte do seu eleitorado. Não é? Porque isso é que dá cabo do governo. O governo nunca vai ter 70% ou 80% dos votos, mas a partir do momento em que corta com o seu eleitorado, ou com uma parte do seu eleitorado, desculpe a expressão, mas está lixado, no sentido em que já não vai ter muita facilidade de repor. Agora, as características, por parte de Cavaco Silva, 2, do Passos Coelho, e depois 3, as características excepcionais da situação, quer queiramos, quer não, com o FMI, etc., eu sempre tive sempre apostei, eu não apostei dinheiro, mas mais valia ter apostado, mas não ganhava uma pipa de massa plana. Mas sempre apostei que não acreditava que a coisa caísse. Em julho ia-me espalhando ao comprido, exatamente porque a tensão das coligações é muito grande, e por uma razão, e aí tem a ver com o Paulo Portas, agora, independentemente de agora não ver com qualidades pessoais ou não, que é assim, o Portas é um tipo que se preocupa com o futuro político dele para a frente. O Passos não se preocupa. Por mais incrível que isto pareça, o Passos não se preocupa com isso. Aquilo que eu acho que é o Passos, e do que eu conheci-o como deputado da JST, como conheci o Paulo Portas como jornalista, etc., é que ele não é parvo, portanto, ele sabe perfeitamente onde é que está metido, ele sabe com 99% de certeza perde as eleições para o ano e perde o largo, e portanto sabe que deixa de ser líder PSD no dia a seguir às eleições. Ele sabe que nunca estará nem na oposição, nem num governo, caso o PSD tenha que entrar para um governo com o PS, ou que seja, ele sabe que já não vai ser ele. Ele sabe isso. E ele sabe que vai ter que desaparecer e sabe que o que ele acha que vai ficar para a história, se é que isso é possível, como o tipo que endireitou as contas públicas em Portugal. Ponto. Isto é o que ele acha. O Salazar fez isso durante mais anos. Não, ele aqui não deu, porque não tinha eleições de 4 em 4 anos. E foi isso, e foi sempre por isso que eu achei que o governo não caía. Mas há o Portas. O Portas tem uma tensão diferente, porque o Portas preocupa-se com o que é que vai fazer a seguir e preocupa-se com as eleições e quer ver como é que se safa a seguir. O Passos está-se nas tintas como é que se safa a seguir. Mas há os aparelhos partidários. Hã? Há os aparelhos partidários. Há os aparelhos partidários. Mas aí tem outra coisa que é, normalmente as pessoas dizem isso sem conhecimento. Sem conhecimento de uma coisa. O Passos domina completamente o aparelho partidário do PSD. Como, por exemplo, domina o seguro. Ou seja, às vezes as coisas não têm a ver só com o que é que nós achamos e se a pessoa é melhor aqui e puxa mais as massas. Os aparelhos partidários também há quem os domine melhor e quem os domine pior. Há líderes que não precisam. Mário Soares dominava o aparelho partidário sem precisar dominar o aparelho partidário, porque ele era tão... Não sei, tinha lá os seus homens da máquina, toda a vida teve. Mas ele dominava. Há outros que dominam de baixo para cima. Porque dominam, quer o Passos Coelho, quer o seguro, têm esse domínio de outra forma, mas feito e muito bem estabelecido. Muito bem estabelecido. Atenção, é claro que os aparelhos partidários têm uma coisa que é, gostam do poder, e no dia em que sentem que aquilo vai correr mal também, deitam fora os líderes pela janela, não desta que é muito baixa, que não dá para correr, tem que ser uma mais alta, mas deitam. E isso pode acontecer. Mas
não está perto ainda dessa Quando eles circunstância. virem que os lugares estão em causa... Nós vamos ver, segunda-feira essa discussão vai existir. Pois, claro. Com alguma probabilidade, segunda-feira essa discussão vai existir no PSD e não no PS. Exato, no PSD. E no CDS. No PS, E no aquilo... CDS. Não quero fazer futurologia. O que eu acho que vai acontecer no segundo domingo é que as pessoas vão perceber, o António José Seguro é candidato às legislativas, coisa que eu acho desde o dia em que ele assumiu o poder. Por uma razão muito simples. A entrada na liderança, naquele momento, do Partido Socialista, a não ser que houvesse alguma situação de grande estranheza, pode acontecer, mas que não comece, a pessoa que assumia ali ia ser o próximo candidato a primeiro-ministro. Porquê? Porque ganharia sempre as autárquicas e ganharia sempre as europeias. É muito difícil a uma pessoa que entra para o Partido Socialista nestas circunstâncias, mesmo que faça tudo para perder, é muito difícil não ganhar, porque é muito difícil. Primeiro, tem uma base eleitoral forte, tem sempre, não é? O partido tem sempre, tem muita gente, e depois porque há uma flutuação, gostemos ou não, é verdade, e toda a gente sabe isso, e os estudos demonstram isso, que há um eleitorado que flutua entre os dois principais partidos, flutua, é vida, é uma rotatividade que existe, bem ou mal existe, e depois o Partido Socialista em certas alturas ainda consegue exercer uma polarização sobre algum voto de esquerda mais flutuante, que depois vota o último e quando é para votar o último vota PS. E isso aconteceu, viu-se aqui nas eleições da Câmara Municipal, já se viu noutras alturas em legislativas com o António Guterres, viu-se com o José Sócrates, quando teve uma maioria absoluta, e portanto não estou a dizer que isso acontece sempre, aliás o eleitorado do PCP é muito mais sólido nessa matéria, mas o do Bloco não é. Nem perto nem de longe, e depois há muito outro que circula, e quando as pessoas votam um bocadinho como é que se sentem mais, e isso faz com que seja relativamente difícil a quem tomasse a liderança do PS a seguir o Sr. José Sócrates que não ficasse em funções até às legislativas, e isto cruza-se com a questão do domínio do aparelho partidário, que é um domínio absoluto. Absoluto. Aliás, o PS deu-se ao luxo de perder umas duas dúzias de câmaras que tinha ganhas, do Sousa, e o António Colasso conhece bem isto, perdeu várias câmaras, quase de propósito, e algumas delas importantíssimas, só para satisfazer as estruturas distritais e conselheiros. O caso de Matosinhos foi o caso mais escandaloso, era uma câmara, estamos a falar de uma câmara enorme, o caso de Louros, mas o caso de Matosinhos é um caso absurdo. Só porque o Presidente da Conselhia quis ser candidato, deixaram, sabendo que ele ia perder, para o atual Presidente, para o anterior Presidente da Câmara e atual, que era um PS, estou a dar o caso de Matosinhos, que é uma Câmara enorme. Mas houve isto em variadíssimos sítios. E isto mostra duas coisas. Que é um líder que não despreza o poder das conselheiras, e que é um líder que até sabe que pode perder 10 ou 20 câmaras e que está lá na mesma. E isto aconteceu em outubro do ano passado. O PS deixou perder uma data de câmaras, e foram muitas câmaras, desde câmaras pequeninas como o Landrual, onde o PS tinha 3 candidaturas, até Matosinhos, se quisermos, a maior das câmaras destas que foram perdidas ou que não foram ganhas, quando eram facílimas de ganhar. Ricardo, é possível pedir-te uma pincelada, integrado no que estás a desenvolver, a porta aberta pelo fenómeno António Guterres pode vir a ajudar a reforçar essa ideia que falaste de António José Seguro e o aparelho? Não sei. Eu não sei, sinceramente. Eu acho que a questão das presenciais se vai levantar mais tarde. Não tenho dúvidas que o António Guterres ser candidato é ele um candidato. Isso não Mas, Ricardo, você acha que o Paulo Portas, se as eleições agora lhe forem desfavoráveis, vai sacrificar o partido? Acho. Acha que vai O sacrificar Portas o partido? pensa nele antes de pensar no partido. Pois, mas quer dizer, se as eleições agora forem desfavoráveis à coligação... Mas as eleições vão ser desfavoráveis à coligação. Acha que o Portas vai sacrificar o partido nas próximas eleições? Eu acho que o Portas não sei se eu estava a ver o que eu estou a dizer. Pensa seriamente, já não sei candidato às próximas Ele eleições. chega ali e diz assim, agora se as eleições forem desfavoráveis. Pronto, as eleições foram desfavoráveis. Sinceramente, eu acho que o Portas... O que é que o Portas vai já fazer? não será O que é candidato que às o próximas. Portas vai fazer? Mas vai sacrificar o partido todo. Sim. E acha que o Portas... Vamos deixar terminar o Ricardo e depois coloca a questão para saber mais. Diz ele. Está a perguntar se acha que o Portas pode sacrificar o partido todo. Pode. Atenção, o Portas é muito pragmático nos sentidos todos da palavra. E ele sabe que perde as eleições e que sabe uma outra coisa, sabe que se o CDS for sozinho às eleições que vêm, provavelmente é desfeito, provavelmente poderá ter que ir numa lista conjunta,
Mas tiver uma lista conjunta, aquela questão do CDS e do PSD, sempre a questão do abraço turso, não é? O CDS, por um lado, precisa do PSD, mas cada vez que junta ao PSD também volta para o táxi, portanto aquilo é aquela questão, é uma eterna questão do CDS, é uma eterna questão, já vem, se pensarem, vem desde os tempos da AD, não é? E nunca deixou de existir, nem na segunda